Bom dia a todos. Uma satisfação estar de volta aqui nesse evento que nos reúne a cada 2 anos, onde nós podemos trocar nossas experiências, né? Agradeço o convite do Paulo, tá, para estar novamente aqui. E a apresentação que eu vou fazer hoje é avaliação radiestésica e bioeletrográfica de curas espirituais em centro espírita. Por que esse tema? Bom, eu sou um católico praticante, ou pelo menos era, mas em dezembro do ano passado, uma amiga minha me convidou para assistir uma sessão de curas espirituais no centro espírita. Eu fui lá, aquela curiosidade que eu tenho muito grande, e nesse dia eu vi coisas incríveis lá no centro espírita em termos de cura. Comecei a frequentar o centro espírita. E aí me veio a ideia, eu gosto muito de fazer pesquisa, de verificar o que é que acontecia com as pessoas antes e depois do atendimento no centro espírita. E aí propus fazer uma pesquisa para casa, lá do centro espírita, usando a radiestesia e a bioeletrografia, que é a fotoquírio. Para minha surpresa, eu fui autorizado, porque eles não estão muito abertos a essa publicidade, e houve uma condição de eu não divulgar o endereço do centro espírita, para não inviabilizar o trabalho que eles fazem lá. Certa vez foi divulgado na imprensa o trabalho que eles faziam lá, e apareceram mais de 1000 pessoas, o que inviabilizou o trabalho que eles fazem lá. Mas, então, o que eu vou apresentar isso aí é a pesquisa que foi feita com os pacientes, utilizando 2 ferramentas, né? A radiestesia, através do biômetro de Bovie, e a fotoquírio. Para vocês terem uma ideia, então, como foi feita essa pesquisa, né? O número de pessoas avaliadas foram 16 pessoas, né? Esse trabalho foi feito no período de março a agosto desse ano, e o trabalho que é realizado lá é semanalmente, toda terça-feira, e esse trabalho vem sendo realizado há 22 anos. E as ferramentas utilizadas, como eu havia dito, o biômetro de Bovie para medir o índice de vitalidade, a escala biocromática, que eu vou mostrar para vocês como é que foi idealizada, e as fotoquírias e os depoimentos dos pacientes. Então, nós tivemos 13 depoimentos gravados. Desses 13 depoimentos, eu selecionei 5 para mostrar aqui depoimentos bem rápidos, para vocês terem uma ideia do trabalho que foi feito lá. Bom, o espiritismo, o trabalho lá no centro espírita é com o catecismo, a filosofia espírita, né? Ele foi catalogado por Allan Kardec, um pedagogo francês, que criou o termo espiritismo e codificou a doutrina espírita em 1857. E descreveu vários livros, e o primeiro livro deles foi o Livro dos Espíritos. Seguiu-se depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros. E um dos fenômenos que acontecem no espiritismo é a materialização, um fenômeno mediúnico, como o espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível. Então, as pessoas que se interessam pelo assunto, o Frei Luiz, no Rio de Janeiro, realiza esse trabalho de materializações, eles têm registrado em livros todo esse trabalho que é feito lá, com depoimentos, com fotografias, etc. E incorporação é o trabalho que é feito lá onde foi feita a pesquisa, que é a incorporação, o termo utilizado pela doutrina espírita para descrever o ato pelo qual um médium permite que um espírito se manifeste através do seu corpo. Então, lá nesse centro espírita, é um médico alemão que faleceu na Primeira Guerra Mundial, incorpora num médium que faz esse trabalho. Então, como eu havia dito a vocês, a pesquisa foi realizada durante 6 meses, de março a agosto de 2015, no centro espírita, localizado no Rio de Janeiro, onde há 22 anos são realizadas curas espirituais, através do médico austríaco, Dr. Hermann Coates, desencarnado em 1917, num acidente quando um avião de guerra caiu sobre o trem em que viajava. Bom, nós utilizamos a bioeletrografia, aqui rapidamente só um histórico da bioeletrografia, que é o termo utilizado mundialmente para a fotoquírio. Fotoquírio, embora seja um termo mais comum, mas o termo correto é bioeletrografia. No Brasil, nós tivemos o padre Landel de Moura, que foi inventor do rádio, telefone sem fio, fez várias pesquisas, tem patentes nos Estados Unidos. Então, foi o precursor da fotoquírio. As pessoas não sabem que nós temos um brasileiro aí que foi o primeiro pesquisador da fotoquírio no mundo.
Depois, na Rússia, nós tivemos o Samuel Kirlian, que é mais conhecido mundialmente, mas o trabalho primeiro foi do padre Landel de Moura. No Brasil, nós tivemos o professor Newton Milhomes, que já faleceu, que foi meu professor, foi um grande pesquisador da fotoquímica no Brasil e construiu a primeira máquina e comercializa essa máquina ainda hoje. A esposa dele, a doutora Selma, continua o trabalho do professor Newton Milhomes. Bom, eu comecei a utilizar na pesquisa o biômetro de Bovie. Então, as medições, eu comecei a ver, fazendo a medição dos chakras, com o biômetro de Bovie, mas eu comecei a verificar qual a diferença do biômetro de Bovie de um chakra entre 6 e 7 mil, ou então entre 7 e 8 mil. Não tem uma coisa, eu sou muito cartesiano e gosto de números, mas não há uma distinção muito grande numa avaliação na escala do biômetro de Bovie. Então, eu comecei a utilizar uma escala biocromática. Se vocês observarem, nós temos 7 cores no campo invisível das cores, e essas 7 cores correspondem aos 7 chakras. Então, eu idealizei uma maneira de medir os chakras, né, mais objetiva. Então, como é que foi feito isso? Peguei as 7 cores visíveis, do aspecto visível, né? Aqui, no caso, o vermelho seria o primeiro chakra, né? Ele tem um comprimento de onda, e eu peguei esse comprimento de onda, fiz um gráfico e dividi em 3 partes. A parte central, o chakra estaria harmonizado, o lado direito estaria em excesso e o lado esquerdo estaria em deficiência. Então, eu fiz um gráfico desse para cada chakra, utilizando as cores, fazendo uma correspondência com a frequência dessas cores. Então, a primeira paciente que eu verifiquei, utilizando ainda a escala do biômetro de Bovie, não a escala biocromática, foi a Carmen Lúcia, uma médica pediatra, que apareceu lá no centro com uma dor do osso lombar, e após o atendimento estava sem dor. A medição pelo biômetro de Bovie dela, inicialmente, estava em 6.200 unidades de Bovie, ou ângulos, como algumas pessoas utilizam. E após o atendimento, com 9.200. E a medição dos chakras, antes do atendimento, 5.600, depois do atendimento, 8.200, e assim sucessivamente. Então, a escala de baixo, a reta de baixo, mostra a medição pelo biômetro de Bovie antes do atendimento, e a parte superior depois do atendimento. Então, fica muito claro verificar que pelo biômetro de Bovie houve um acréscimo muito grande na medição após o atendimento do Dr. Erno. E aqui, então, para cada paciente, eu fiz a medição na escala do biômetro de Bovie e fiz fotos Kirlians antes e após o atendimento. As pessoas precisam fazer um curso para entender, mas algumas coisas são muito visíveis. Então, vocês podem observar aqui a foto antes do atendimento. Existe aqui na parte superior, né, umas bolas, uma coisa muito irregular. E após o atendimento, isso aqui ficou bem irregular, né? Então, essa foto aqui são 2 dedos, aqui em cima vocês têm uma bola, e aqui em cima essa bola já sumiu. Então, mostrando que houve realmente uma evolução na foto Kirlian nesse atendimento, antes e depois do atendimento do Dr. Erno. Essa aqui é uma outra foto dela, do dedo indicador da mão esquerda, antes do atendimento e depois do atendimento. Então, vocês têm aqui uma falha, né? E aqui essa falha já sumiu depois do atendimento. E aqui o depoimento da doutora Carmen. Meu nome é Carmen Lúcia, eu sou médica e cheguei aqui hoje com muita dor na cervical, na coluna cervical e dorsal. E graças a Deus, após o atendimento médico espiritual, estou sem dor. Graças a Deus. Ok, próximo slide. Esse aqui é de um outro paciente, o Paulo César, um analista de sistema, 54 anos, chegou lá com a dor no joelho esquerdo, já havia feito 2 cirurgias em 2011, inicialmente o biômetro de Bovie de 6.200. Então, vocês têm aqui, pela medição, pelo biômetro de Bovie, a parte superior após o atendimento e a curva inferior antes do atendimento, mostrando esse acréscimo também. Próximo. Aqui é a foto dele. Então, vocês podem observar aqui do lado esquerdo, aparece aqui um sinal, que ele desaparece depois do atendimento.
uma outra foto dele, agora de 2 dedos, né? Vocês observem aqui a diferença entre uma foto e outra. Essa aqui, vocês têm um campo maior, né, do halo energético, na parte superior maior, aqui embaixo também, mostrando uma evolução. Aqui a parte inferior, vocês observem a parte branca, como é que ela está diferente aqui nessa outra foto após o atendimento. Houve um aumento dessa parte branca aqui. E aí o depoimento dele. 2 vezes, por favor. Meu nome é Paulo César, sou analista de sistemas. Eu estive aqui há 4 anos atrás com o Dr. Herman, fiz uma cirurgia no joelho, não precisei operar realmente e saí daqui sem dor nenhuma, cheguei com muita dor. Agora com 4 anos meu joelho apresentou uma lesão de novo, o Dr. Herman me recebeu de novo, já saí daqui e já estou sentindo um alívio assim, imenso do jeito que eu cheguei aqui. Ok, próximo slide. E aí, então, eu comecei a fazer as medições utilizando, como eu havia dito a vocês, uma escala de cores, né? Fazendo uma correlação com a escala de cores. Então, vocês têm aqui, número 1 são o primeiro chakra, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, são 7 chakras. E dentro do primeiro chakra, no comprimento de onda, o primeiro chakra pregaria de 60,3 a 70,1. Tá? O segundo chakra pregaria aqui de 60,1 a 61,3. Então, o primeiro chakra, vocês teriam aqui o atendimento antes, 62,5, e após o atendimento, né, ele subiu para 70,1. E assim sucessivamente para todos os chakras. Tá? Então, fica muito claro, fica muito claro aqui a diferença, né, do atendimento antes do atendimento e após o atendimento, a medição utilizando os chakras. Né? Nesse caso aqui foi a Simone Fernandes Souza Faustino, ela se dizia alvo de magia negra, e disseram que ia ficar sem dentes, carecas e maluca, e sentia dores constantes de cabeça, estava angustiada e deprimida. O índice de vitalidade dela antes do atendimento 5.800 e após o atendimento 9.600. Após receber um passe, houve um aumento de índice de vitalidade e ela está se sentindo melhor. Então, vocês têm aqui, no caso de magia negra, né, as primeiras evidências muito interessantes da foto clínica. Vocês têm aqui do lado direito, né, são 2 dedos. Vocês observem que a foto normal seria essa daqui, ó. Só botei para ter uma referência. Isso aqui deveria estar aparecendo aqui. Então, antes do atendimento, está uma coisa completamente disforme. Após o atendimento, já começa a ter um formato. O dedo começa a ter um outro formato. Próximo. E aí o depoimento da Simone. Meu nome é Simone Fernando. Simone Fernando Souza Faustino. Eu vim procurar ajuda porque fizeram um trabalho para mim de feitiçaria, para mim ficar maluca. E a pessoa falou que eu ia ficar careca, sem dente e maluca. E eu comecei a ter essa perturbação na minha cabeça. Parece ser que todos os dias parece que tem uma coisa apertando na minha cabeça 24 horas. E eu só pensamentos negativos. E eu vim procurar ajuda. Aí ele fez um tratamento ali que eu já estou me sentindo muito melhor do que quando eu entrei aqui. Estou me sentindo bem melhor. Com os passos que eu tomei, com o tratamento, a oração que ele fez lá dentro para mim, eu estou já sair daqui bem melhor do que eu entrei. E próximo, por favor. Esse também foi um outro caso de magia negra, Maria das Graças, aposentada, cobradora de ônibus, e se diz alvo de magia negra feita pela nora em decorrência de atritos familiares, estava ansiosa e preocupada na hora do atendimento. A medição pelo biômetro Bovie antes do atendimento, 5.000 unidades Bovie, depois 9.800. E após o atendimento, o paciente sentindo-se mais tranquilo e equilibrado. Então, o mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente aparece aqui, os 7 chakras, né, a correspondência com o comprimento de onda, e aqui o azul, a medição mostrando, né, uma deficiência nesse chakra, e depois ele uma situação normal, já aumentando o comprimento de onda dos chakras. Esse aqui ele estava em excesso, ele ultrapassou a faixa aqui seria essa faixa amarela, e após o atendimento ele voltou à faixa normal. O terceiro chakra, a mesma coisa, em deficiência aqui,
né? E após atendimento, um valor que estaria atingindo o comprimento de onda de uma normalidade desse chakra. E assim sucessivamente para os outros chakras. Aqui a foto Kirlian dela. Então, vocês podem observar uma bola que aparece aqui e aquela já não aparece mais. Em termos de foto Kirlian, existem duas linhas de interpretação. A primeira diz que essa bola que aparece aqui, né, seria um estresse. E tem uma outra linha que diz que essa bola que aparece aqui são obsessores. Eu, particularmente, eu fico assim mais tendendo para essa segunda linha, porque essa bola ela está um pouco fora do halo energético do dedo, né? Existem outras fotos que essa bola aparece bem aqui embaixo, completamente fora do halo energético. E após o atendimento, vocês podem observar que foi do dedo médio da mão direita, essa bola desapareceu. Em princípio, teoricamente, né, não haveria mais um obsessor atuando sobre essa pessoa, ou esse estresse teria, então, se reduzido drasticamente. Próximo, por favor. O depoimento dela. Eu vim aqui à casa da doutora. Meu nome é Maria das Graças Marques, tenho 55 anos, estou com um problema de magia negra que foi feita para mim e para minha filha Marcele. Aí eu procurei a casa do doutor Hermas, porque ele faz, falando que ele faz cura espiritual, entrei aqui muito, muito mal, estou saindo mansa, serena, calma, inclusive ele me chamou para trabalhar aqui, eu pretendo vir e ter muita, muita fé e certeza absoluta que minha filha vai ficar curada. Eu também estou com angústia, dor no corpo, mágoa, tristeza, ao mesmo tempo eu estava com raiva, agora não estou mais. Simplesmente quero obter a cura através do Espírito de Luz, Jesus, Deus em primeiro lugar, e o Dr. Hermas, que é uma pessoa especial. Ok. Aqui já uma outra paciente, só um parênteses aqui, independente da classe social, do nível cultural, no período que eu estou lá no centro espírita, eu não vi ninguém chegar com um problema e sair numa situação melhor. Então, em 100% dos casos, as pessoas chegam lá com algum tipo de patologia e normalmente saem de lá sentindo-se melhor ou pelo menos sem dor. Então, essa paciente, a Lúcia de Pinho Baixo Ferreira, 45 anos, dentista, ela apareceu com uma irritação na garganta que os médicos não conseguiam diagnosticar, com pigarro e refluxo. Engoliu um sapo no trabalho. Então, a irritação na garganta, nós sabemos aqui que é o quinto chakra, né? E ela tinha sido demitida do trabalho e ela não retrucou lá para o chefe, e ela ficou meio entalada na garganta. Então, tem aí todo um histórico, porque essa irritação na garganta que os médicos não conseguiam diagnosticar. Então, vocês têm aqui até um gráfico também dos 7 chakras, né? Aqui o atendimento do primeiro, então ele estava deficiente, após o atendimento ele voltou à faixa normal, e assim sucessivamente. Aqui no quarto ele estava em excesso, após o atendimento ele voltou no nível dentro da faixa de normalidade, e assim sucessivamente. Próximo. Volta aí, por favor. Tá? Aqui ficou faltando realmente no gráfico aparecer, tá? Mas ele estava indeficiente e depois voltou numa faixa normal. A foto Kirlian, ela tem umas coisas muito interessantes. Essa paciente aqui, ela chegou lá, como eu havia dito a vocês, com um problema na garganta. Mas a foto Kirlian dela mostrou claramente isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um corte, esse corte se repete aqui. Isso na foto Kirlian é chamada fratura oncológica. Isso significa o seguinte: essa pessoa ela tem uma predisposição muito grande para o câncer. As pessoas com câncer sempre vão ter esse sinal. E, às vezes, não tendo câncer, mas se tem esse sinal na foto Kirlian, ela tem uma predisposição muito grande. Então, normalmente, quando acontece isso na foto Kirlian, eu ligo para a pessoa, faço contato com ela, peço para ela fazer exames regulares, né? Se for o caso de mulher, fazer uma mamografia, se for o caso de homem, fazer o exame de sangue do PSA, de próstata, fazer o toque de próstata, fazer um controle pelo menos anual, para verificar o câncer, quando é detectado no início, ele é facilmente curável.
Próximo. E aqui o depoimento dela. Meu nome é Lúcia, de Pinho Bastos, Ferreira. Eu vim aqui porque uma amiga indicou e eu vim com um problema no esôfago, que eu já estou com um certo tempo já com esse problema e estou me sentindo muito bem agora. Acho que eu já estou curada e gostei muito daqui posso falar? Do Dr. Herman. Indico, eu não precisei falar nada e ele já sabia tudo que eu sentia e foi ótimo estar aqui. Ok. Bom, antes de chegar nas conclusões, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Aqui vocês têm uma foto Killian de uma água de torneira. Tá? A água da SEDAI, lá do Rio de Janeiro, da Companhia Estadual de Água do Rio de Janeiro. E aqui a água mineral energizada no centro espírita. Então, os pacientes, quando chegam lá, eles, após o atendimento, eles bebem um copinho d'água, essa água fica sendo energizada, e eu tirei a foto Kirchner dessa água. Então, vocês podem observar que esse halo energético aqui da água da SEDAI está bem inferior ao halo energético da água energizada do centro espírita, mostrando que essa água ela tem uma energia bem superior a essa daqui, que é a água da SEDAI, a água de torneira. Eu também fiz algumas pesquisas com água de locais considerados sagrados, e em Lourdes eu consegui uma amostra de água de Lourdes, e vocês podem observar, são duas fotos aqui, a mesma foto, só que aqui ampliada, que vocês têm um halo energético aqui, então, bem maior do que a água da SEDAI. E de curiosidade, aparece aqui uma silhueta, né, e cabem várias interpretações dessa silhueta, inclusive de um anjo. Algumas pessoas podem dizer, não, isso foi um artefato. Às vezes na foto que ainda aparecem alguns sinais, que pode ser uma sujoeirinha na máquina, mas nesse caso específico eu tirei 30 fotos da água de Lourdes e numa delas apareceu esse sinal aqui, que eu achei muito interessante, né? Então não era sujeira na máquina de um local considerado milagroso. Então aqui a foto ampliada de Lourdes, vocês podem ver aqui essa silhueta, né? Muito interessante isso que apareceu na água de Lourdes. Foi a única vez também que isso apareceu. Nunca mais eu consegui tirar uma foto de uma água de um local desse que aparecesse algo semelhante. Próximo, por favor. Então, as conclusões. Então, vocês têm aqui todos os pacientes que foram analisados, né? O índice de vitalidade, a curva de baixo é antes e a curva de cima é depois. Claro que os pacientes respondem de formas diferentes. O Paulo aqui, vocês podem observar que houve um pequeno acréscimo só. Compensação, a Carmen, né, houve um acréscimo grande aqui no índice de vitalidade após o atendimento. Então, mostrando que realmente há um acréscimo muito grande após o atendimento desses pacientes lá no Centro Espírita pelo Dr. Herman. Próximo. Então, vocês têm aqui também em relação ao chakra. Antes dos atendimentos, observou-se que o chakra mais desequilibrado foi o primeiro, raiz ou básico. Qual é o primeiro chakra que está ligado aqui? Está ligado à sobrevivência, a medo, ego, coluna, sistema nervoso. É um chakra que a gente mais é afetado atualmente, com as crises, é a CPMF, e assim vai para frente, né? Após o atendimento, verificou-se que, com exceção do quarto e quinto chakra, todos os outros ficaram equilibrados. Então, normalmente, nas medições que foram feitas, todos os chakras voltaram em nível de equilíbrio, com exceção do quarto e do quinto chakra, num paciente. Na média geral, 96,46% dos chakras ficaram equilibrados após o atendimento, o que indica uma resposta excelente dos pacientes. Bom, a foto Kirchner, como eu disse a vocês, é que ficou uma dúvida, né, sobre essas duas linhas de interpretação, se essas bolas aqui são estresse, aqui embaixo, ou se são obsessores, né? Então, o Paulo César, nesse sistema, dor no joelho, dedo mínimo na mão esquerda. Então, vocês têm aqui essa variação grande, né? Sumiu isso aqui. Então, houve uma melhora significativa pela foto Kirchner. A Maria das Graças da magia negra, aqui essa bola, e aqui ela já sumiu, né? E aqui, como eu disse a vocês, existem duas linhas de interpretação. O Dr. Armando Armude,
no livro Foto Kine e Seus Mistérios, ele mostra que, ele diz que essas bolas, né, são obsessores, né? Nas fotos, alguns artefatos necessitam de mais pesquisa. No caso, o obsessor é o estresse. Então, essa bola aqui necessitaria de um maior número de pessoas a serem pesquisadas para verificar realmente se isso é um obsessor ou se isso é um estresse. Então, ficou um ponto de interrogação nesse aspecto da foto Kine. Bom, conclusão final. O trabalho de cura espiritual vem sendo realizado nos últimos 22 anos, sendo verificado que a entidade que incorpora o médium trabalha de forma não invasiva. Essa forma que ele trabalha, ele usa o bastão Atlante, muitas vezes ele usa o bastão Atlante, algumas vezes com o bastão Atlante, com abordagens não disponíveis na medicina tradicional e que necessitam de mais estudos. Além dos casos aqui apresentados e avaliados positivamente pela radiestesia, foram observados nos últimos 9 meses pacientes com as mais variadas patologias que saíram dos atendimentos sem dor e mais bem dispostos, sem exceção. E os resultados das avaliações radiestésicas dos chakras e do biômetro Vovi, do índice de vitalidade, apresentaram excelentes resultados. Então, com a mensagem final, existe uma terra pouco conhecida e explorada que, como o pássaro do dilúvio que volta para Noé com a boa nova, já tomamos conhecimento. Esta terra são os fenômenos físicos mediúnicos e, quando forem devidamente estudados, desenvolvidos e aplicados com sabedoria e a filosofia religiosa do amor, serão o bálsamo das dores humanas. Muito obrigado. Eu estou aberto a perguntas. Começar lá por trás, que a gente vem de trás para frente, por favor. Você quer usar o microfone para que todos possam ouvir? Não, eu gostaria de saber se o senhor pudesse explicar como é usado o bastão de Atlante. O bastão de Atlante, ele tem na ponta um cristal, e esse cristal, eu particularmente não uso, é utilizado, como eu disse, pelo Dr. Herman, e ele tem várias cores. Então ele trabalha com cores e com cristais. No caso lá, para cada patologia, o Dr. Herman utiliza uma cor diferente da outra. Mas a critério dele, eu não sei qual é esse critério. Mas o Dr. Herman é uma entidade ou é um... É uma entidade que é o médico que faleceu, que desincorporou na Primeira Guerra Mundial, e incorpora nesse médium. Por favor, outra pergunta. Eu li a segunda. Gostaria de fazer uma pergunta. Como que agem os obsessores nas pessoas? De que maneira que eles fazem a sintonia com as pessoas? São através do campo áurico ou através de algum chakra, de alguma maneira? Como que eles conectam com as pessoas? Olha, como eu disse, eu sou um católico praticante, ou pelo menos era. Depois que eu comecei a ver tudo isso, comecei a ler muito os livros espíritos, os livros do Frei Luiz, né? E eu não sou a pessoa mais capacitada para te dar essa resposta. Mas o que eu observo é o seguinte: o obsessor pode trabalhar de várias formas. Ele pode te causar dor de cabeça, ele pode começar você a ter um comportamento que não seria o comportamento normal. No caso da bebida alcoólica, ele pode te influenciar a você se tornar uma pessoa alcoólica. Então, tem várias influências perniciosas que, às vezes, a medicina não consegue identificar. Então, a gente tem, quando parte para um lado espírita, a gente acha uma explicação para isso tudo. São disparados muitos obsessores em direção a uma pessoa, certo? Esses obsessores, eles vão agir em conjunto, destruindo a pessoa em todos os campos, ou como que dá esse procedimento dessa magia? Como vocês viram, se nós viemos vários casos, eu selecionei 2 casos para apresentar, os 2 casos foram de magia negra. Eu também comecei a me interessar muito por esse assunto e comecei a ler os livros do Frei Luiz. Eles têm livros específicos que trabalham, que abordam esse assunto da magia negra, né? E existem várias formas dessa magia negra afetar a pessoa. Pode ser através de um obsessor, pode ser do trabalho com boneco, né? Como a gente já vê em filme de voodoo, espeta o boneco, e aquela espetada do boneco vai significar uma dor que você vai ter. Então, pelo que eu sei, existem várias manifestações desses obsessores, desses trabalhos de magia negra em cima da pessoa.
Tá, faz favor. Até se puder contribuir a favor da professora, a aula, se você tiver com a aula toda ocupada, não tiver rachaduras na aula, ela não tiver mais para um lado que para o outro, porque se você consegue comprovar, inclusive quem é anestesista, do horror de uma hora micra, tá? É a partir daí, a nossa visão da anestesia, de algumas pessoas, que entra esses obsessores, entra essa energia. Então a aula tem que estar sempre compacta. Aquele raio de luz que fica em volta, quanto mais inteiro tiver, mais ele repele naturalmente. O negócio até volta. Tá? Bom, agora a minha pergunta. Pois não? Do Rio de Janeiro, né? Eu comentei, já tinha começado, eu vi o senhor fazer as análises radiestésicas. Sim. Né? Do ouvido, chakras, eu queria saber se no meio do seu espírito é o fluido. Não, eu não posso, como eu disse, a condição foi não divulgar o endereço lá do Centro Espírita. O Ramatiz sabe o processo de anestesia, eu usei a internet, inclusive, depois eu vi o filme. Eu acho que houve um problema, uma coisa que o Ramatiz de São Paulo com certeza usa. Usa o que? A radiestesia? Sim. Bom, vários centros espíritas usam radiestesia, cromoterapia, então, a utilização de cristais nesse processo terapêutico, então, está muito divulgada a radiestesia no centro espírita. É o seguinte, junto com o processo de análise da anestesia, e as análises com a fotoquímica, foi feito também algum processo radiônico, ou à distância, ou no local, com esses pacientes, pelo menos foram entrevistados, ou não? Só foram com os passes, foram com as orações, ou se foram no conjunto? Não, o trabalho de pesquisa foi verificar como o paciente chegou lá antes e como ele saiu depois. Não foi feito nenhum trabalho terapêutico com esse paciente de radiônica, com emissões, etc. Nada disso. O trabalho que foi feito lá foi apenas verificar a situação do paciente antes e depois do atendimento. O trabalho todo terapêutico era feito pelo Dr. Herman. Não sei se o senhor tem a oportunidade, né, de se atentar para alguns detalhes que acompanham você resolver um problema latente de uma determinada pessoa. Ela apresenta, né, todo mundo, que eu acredito também ser uma variação das suas, todas as suas capacidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Okay? Uma pessoa tem lá o seu grau de bondade, seu grau de justiça, o seu grau de impulsividade, enfim, todas as questões emocionais, ela tem um parâmetro prévio ao atendimento, okay? Bem como as suas características físicas. Eu digo isso por quê? Porque essa questão do que é opressor e o que não é opressor, ela é bastante relativa, e eu entendo que tem que obedecer a um parâmetro geral, porque por vezes um opressor se faz de bom. Okay? Então ele te cura uma determinada situação, porém te potencializa negativamente outras questões sintomáticas que são inerentes à questão existencial. Okay? Eu chamo o arsênico no meio do bolo de morango. Né? Então, às vezes aparece um bolo muito gostoso, daqui a pouco tem lá uma coisa bem ruim no meio da história, que acaba por fazer com que você vá para casa e se veja potencializado em outras questões existenciais suas, no que seria, por exemplo, a sua gestão dos seus desejos e anseios para questões imorais, ou promíscuas, ou outras coisas que possam existir. Então, para uma questão de uma análise de resultado, vocês têm um acompanhamento que seria uma autoavaliação por parte de cada paciente, no sentido de saber deles o que aconteceu, não só aquilo que ele trouxe até o momento do atendimento, mas também com relação a todos os parâmetros que compõem a sua questão existencial, através do questionário prévio, que seria preenchido antes da consulta e depois de um tempo da consulta e até, talvez, de uma forma mais simples ainda,
depois de mais um tempo da consulta, para que se possa estabelecer um todo o quanto aquele ser humano melhorou como pessoa ou não. Porque o parâmetro não é resolver uma dor, talvez resolver a questão toda do ser humano, para que não se corra, de repente, ou não isso de se resolver um pequeno problema e, ao mesmo tempo, vendo essa pessoa sendo potencializada em tantos outros problemas que ela até então não tinha. Sim. Se vocês observarem, eu tive um cuidado muito especial ao botar o título da palestra. Botei avaliações, né, de curas espirituais em centro espírita. Não botei a palavra pesquisa. A palavra pesquisa ela é muito mais abrangente. O Ministério da Saúde tem normas muito específicas e rígidas sobre pesquisas com seres humanos.